E é muito importante que a gente que estejamos preparados, né? Falar sobre procedimentos da cirurgia geral, algumas pessoas podem dizer, nossa, mas a gente vê isso tantas vezes, mas como eu estou abordando no livro, ainda existem muitos obstáculos a serem ultrapassados, né? E princípios e primeiros passos da cirurgia para uma cirurgia segura, né? Estar atento e observar alguns pontos te deixam mais seguro na hora de cumprir essa tarefa tão importante que é entrar em cirurgia. Então, o primeiro ponto, pode seguir. A postura profissional, tá? Então, a gente vai falar de cirurgia geral, mas eu quero que vocês estejam bem atentos a alguns pontos que são fundamentais no desenvolvimento da sua profissão. O respeito à hierarquia, quem chegou primeiro, isso a gente fala na abordagem sistêmica, né? Isso faz muito sentido. Quem chegou primeiro deve ser tratado com todo respeito, tanto o cirurgião quanto os auxiliares de sala, como os colegas que chegaram lá primeiro, tá? Ser pontual, a gente chega sempre um pouco antes, porque é preciso conferir esse material e deixar tudo em ordem para que a cirurgia aconteça de uma forma tranquila. Estar comprometido, ser comprometido com o que a gente vai fazer, porque não pode ser só por dinheiro, não pode... você precisa olhar para as coisas de uma forma bem comprometida. Óbvio que isso faz toda a diferença, mas não é somente isso. Permanecer até o fim do procedimento, isso parece óbvio, mas estar junto, e se você tiver que passar esse plantão ou trocar com um colega, todas as informações mais importantes você precisa pegar com ele. Quantos gases estão na mesa, se a contagem foi feita corretamente, as compressas, as agulhas, e se tiver algum medicamento, algum anestésico ou um anticoagulante, você precisa ter essa informação. Se por um acaso você esqueceu de perguntar e não sabe o que está na mesa, despreza e faça outro, tá? Zelar pelo equilíbrio e a ordem. Discutir durante a cirurgia não é o caso, né? Precisa de inteligência emocional para que você, mesmo diante de uma situação muito difícil, consiga conversar sobre isso no momento posterior à cirurgia, que ali a gente não vai resolver algumas questões importantes que a gente precisa pontuar talvez depois da cirurgia, tá bom? Pode seguir. E quando eu falo de respeito aos colegas, é não criar situações desagradáveis, não ultrapassar o limite do outro, né? Então, novamente, inteligência emocional, um pouquinho da questão da hierarquia, tá? Pode passar. A ética em sua atuação, tá? Manter o sigilo, uma das outras coisas importantes dentro da cirurgia, manter o sigilo. Quando a gente fala de sigilo, por exemplo, você não vai usar nome de paciente, dados, você pode usar a situação, mas não questões muito particulares, exatamente porque, inclusive, questões dos médicos, porque às vezes eles fazem comentário dentro da cirurgia que eles estão conversando entre amigos, e isso não faz parte das suas questões, né? Não utilizar imagens de forma inapropriada, não mostrar o paciente, não expor o paciente, tanto que eu tenho esse cuidado quando eu vou fazer as fotos, o centro cirúrgico e tudo, exatamente porque, para a gente não expor nada nem ninguém, tá? Quando for ajudar um colega, respeite o seu espaço. Próximo. Pular a pontualidade, a gente já falou, eu fui redundante, mas porque a gente realmente precisa pensar nisso, tá? E aí agora vamos começar. Evitar a contaminação da mesa. Então, a todo custo, tá, gente? Depois que você se paramentar, evitar, você não vai mexer em nada que não seja a sua mesa e o seu material. E tudo que for aberto para você, você vai pegar apenas o que está dentro da embalagem. Então, cuidar da mesa, do avental, das pinças, da sua luva e de todo o material especial. E principalmente do material especial, por conta de muitas vezes você só ter um exemplar daquele, porque foi solicitado pelo convênio, enfim. Pode pular mais um. Observados esses pontos, tá? A gente vai... fica a grande pergunta. Mas somos apenas profissionais que cuidam do material? Não, nós podemos ir muito além. Inclusive, né, num olhar mais atento diante de cada procedimento. Pode passar. Antes de montar a sala, a gente precisa pensar na anatomia,
Tá? Então, o posicionamento do paciente, o material que a gente vai usar, e aí a gente vai falando um por um para que vocês, para trazer um pouco dessa visão. Tá? Saber anatomia vai te ajudar a pensar. Recentemente teve fotos do centro cirúrgico vazadas das atrizes. Então, essas coisas, por exemplo, como da Castanho, eu vou pontuando durante a apresentação, não tem problema nenhum. O que acontece nessa questão, tá? Eu vou passar uma coisa minha. Eu tirei uma foto com o Zé do Caixão. Eu nunca postei essa foto numa rede social. Exatamente por quê? Porque ele estava ali como um paciente. E ele tinha que passar por um procedimento, enfim. Eu achei muito legal, guardei essa foto para mim. Por quê? Porque você expõe a figura da pessoa, né? Não sei se a pessoa quer que saibam que ela está sendo operada, essas coisas todas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando a gente coloca a foto de uma cirurgia, a gente busca tampar o rosto do paciente, sabe? Por quê? Exatamente porque ali, o que você está mostrando ali não vai identificar ninguém. E é algo muito delicado. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem sobre postagem, quando nós postamos estruturas, sejam elas quais forem, e muitas vezes é questionável, porque muitas pessoas não vão nem saber que estrutura é aquela, né? Isso é legal você fazer uma aula para alguns alunos, mas você colocar, eu tenho umas fotos muito legais de um cisto de ovário gigante, também não pus nas redes sociais. Estou esperando um momento para mostrar e pensar nas táticas para abordar esse tipo de situação, tá? Então, você precisa ter esse cuidado. A Clara Castanho, por exemplo, não gostaria, né, que as coisas fossem divulgadas como foram, enfim, e é preciso respeitar o paciente em primeiro lugar, né? Respeitar o ser humano. Então, quando a gente está diante de um ser humano, a gente só precisa ser outro ser humano e pensar como nós estaríamos naquela situação, né? E aí, falando um pouco de anatomia, é legal, a gente tem curiosidades, né? Mas a gente precisa pensar, né, na questão ética, se eu devo, se eu posso, se eu quero, nem sempre o que eu quero eu posso, nem sempre o que eu posso eu devo. Então, a gente precisa ter esse crivo ético para conseguir fazer o melhor trabalho. Pode passar para o próximo. Vamos falar um pouquinho da colecistectomia, tá? Que é a retirada da vesícula biliar. Olha onde fica o fígado, né? O fígado fica do lado direito do nosso abdômen, na parte superior, ele faz parte do abdômen superior, e a vesícula está logo abaixo do fígado. Então, quando a gente pensa na colecistectomia, a gente tem que pensar como esse paciente vai ser posicionado, para que lado o cirurgião está olhando durante a cirurgia, aonde vai ficar esse cirurgião, esse auxiliar e a nossa mesa, e isso muda totalmente. Conhecer o biotipo do paciente. Um paciente, por exemplo, numa cirurgia como a colecistectomia, um paciente mais sobrepeso, às vezes a gente tem uma questão com os afastadores, tá? Que a gente, para chegar na poneurose, precisa de um afastador mais longo. E aí, se fosse cirurgia aberta, a gente precisa de um doyan mais longo, que é um afastador grande. Se fosse uma cirurgia por vídeo, você teria que ter um Langenbeck, que é um outro afastador fininho, longo, né? Então, você tem vários tipos de afastadores que são utilizados em cada tempo da cirurgia ou em cada biotipo do paciente, tá? A gente vai, aqui, ó, aqui vocês podem ver a vesícula, né, que é o pâncreas embaixo, mas aqui é a vesícula, onde a gente vai abordar. Então, aqui, o paciente deitado na mesa cirúrgica, tá? Você precisa deslocar esse fígado para cima. Se você precisa deslocar esse fígado para enxergar a vesícula, o cirurgião vai estar do lado esquerdo do paciente, tá? Para que ele consiga ver o lado direito. Isso na videocirurgia. Se for a cirurgia convencional, o cirurgião vai estar do lado direito do paciente, porque é onde ele vai conseguir abordar esse sítio operatório. Então, a gente pensar em cirurgia, você precisa pensar na modalidade cirúrgica, você precisa pensar nos materiais e equipamentos, você precisa entender um pouco de anatomia. Uma outra coisa que aconteceu com a gente uma certa vez numa cirurgia por vídeo foi nós fomos surpreendidos pelos sítios inversos totais, que é a inversão total da anatomia. Então, o fígado estava do outro lado.
E foi realmente muito difícil operar da forma como a gente estava acostumado, e nós operamos da mesma forma. Aqui, ó, a gente pode observar o posicionamento do paciente. Aqui a gente está falando da colecistectomia, tá, gente? Então, o trocáter, onde entra a ótica, entra no umbigo. Os outros trocáteres estrategicamente colocados exatamente para conseguir elevar esse fígado e conseguir ver essa vesícula. Aqui é a posição francesa que eles falam, tá? Normalmente, o paciente não está com as pernas afastadas, ele está com as pernas juntas e a gente opera os cirurgiões do lado esquerdo do paciente e nós ficamos do lado direito do paciente. É muito incomum. Desculpa, sítios inversos totais. São, latim bonito, né, de falar, eu adoro latim, gente. Eu devo ter vivido nessa época aí. Mas é muito raro você encontrar, mas nesse momento, por exemplo, quando você está planejando uma cirurgia, se tivesse informação antes, se você fez os exames e tudo, e de repente foi identificado, né, com antecedência, você planeja a cirurgia diferente. Pode mudar totalmente, muda o lado de operar, sabe? Então, tem toda uma questão importante aí a ser observada. Numa cirurgia de urgência, às vezes é difícil, né? Porque vai subir o paciente e vai olhar primeiro a necessidade principal, e aí depois que você vai encontrar o seu desafio, né? E se fosse uma cirurgia aberta, teria uma incisão de Kocher. A incisão de Kocher hoje, por que a colecistectomia é realizada muito mais vezes por vídeo do que aberta hoje? Porque a incisão de Kocher, ela secciona o músculo, e isso ocasiona muita dor para o paciente. Então, a cirurgia minimamente invasiva, ela torna a cirurgia mais segura, mais precisa, e com o tempo de internação menor, e um desgaste para o paciente muito menor também. Ele vai sentir menos dor, sabe? Menos desconforto. Pode passar. Vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo, tá? Agora vamos falar das hérnias, tá? Aqui a colecisté, a gente um processo, não vou me prolongar demais, a gente vai falar para vocês entenderem melhor essa anatomia e essas questões, tá? E a hérnia, por exemplo. Aí agora com a hérnia, eu vou dar um exemplo do que eu passei um dia no hospital e o quanto é importante a gente entender isso e conseguir conversar isso com o cirurgião. A hérnia é uma saliência ou uma saída de um órgão da parede, né? Então, a hérnia inguinal, hérnia incisional, hérnia umbilical. O que acontece? Fica ali uma fraqueza na parede, e essa fraqueza na parede, os órgãos vão... A gente vai respirando, vai andando, né? E aquilo vai fazendo uma pressão. Então, vai fazendo o que a gente chama de um saco herniário, tá? E aí, se você tiver ela por muito tempo, ela vai ficar crônica, né? Aquele enfraquecimento. Na hérnia inguinal, né, existe ali um orifício por onde, né, o homem, o cordão dos elementos que vão para a bolsa escrotal no homem, eles passam por uma abertura. E essa abertura, às vezes, fica mais frouxa. A mulher também tem hérnia inguinal, mas a mulher não tem os elementos que passam por ali, né? Então, é muito mais frequente encontrar hérnias em homens. Então, são vários os tipos de hérnia, tá? Hérnia epigástrica, hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia femoral, hérnia de Spiegel, hérnia incisional e hérnia atal. A hérnia epigástrica, normalmente ela aparece quando você já fez videocirurgia e ali aquele portal, por algum motivo, a parede já tinha uma fraqueza e aí vai aumentando e aí você tem que corrigir essa hérnia. A hérnia umbilical, a mesma coisa, às vezes tem um orifício menor e ele vai aumentando. Muitas crianças são corrigidas essas hérnias na infância. A hérnia incisional, ela, como o nome mesmo diz, ela acontece depois de uma incisão. Então, você passou por uma cirurgia, foi feita a correção, tudo, mas por algum motivo essa parede teve uma frouxidão e tudo mais, e isso é corrigido com uma cirurgia também. E pode ser uma incisional da mediana, pode ser da incisional da incisão da ginecologia, né, que a gente usa, pode ser de um apêndice que foi feito aberto, enfim. A hérnia incisional pode ir em vários lugares. Agora, aqui essa hérnia de Spiegel, ela é uma hérnia entre os músculos, então tem uma fraqueza na parede e aí
ali fica projetando entre os músculos, é um pouco mais difícil de corrigir. A gente vê menos também. E as hérnias inguinais, né, que são na região inguinal. A hérnia femoral, às vezes só identifica que é femoral quando a gente acessa ela, tá? Então, na região inguinal mesmo. Essas hérnias, a gente corrige, normalmente, né, a hérnia umbilical, a gente tem que corrigir aberta. Por que a gente corrige muitas vezes na vídeo? Porque essa hérnia, o trocáter da ótica passa pelo umbigo, então, automaticamente já faz a correção da hérnia. Então, você solta o umbigo e tudo, e eles têm um material muito parecido que se usa nessas hérnias, tá? Então, uma caixa que funciona bem para hérnia umbilical, hérnia inguinal, pode até servir para uma hérnia incisional pequena. Uma hérnia incisional grande, ela vai mandar uma caixa, talvez, de laparotomia, tá? Dependendo do tamanho da hérnia, porque essa fricção dos órgãos do peritônio também, ela vai fazendo aderências, tá? Então, às vezes, é necessário soltar essa aderência, e se houver sofrimento de alça em algum momento, você tem que fazer até a secção da alça, para uma hérnia... eu não vi aqui quanto tempo... Deixa eu ver aqui a pergunta. Tá, eu vou ver e vou responder. Sim, o estágio pode ser... no meu caso, eu vou falar de mim e dos alunos que eu acompanho, tá? O estágio é fundamental e eu oriento quem está fazendo instrumentação a aproveitar muito bem esse estágio. Por quê? É o momento em que você, primeiro, vai ter o contato com as suas primeiras cirurgias, e aqui eu estou falando de cirurgia geral, mas existem lugares que tem mais cirurgia ginecológica, tem mais cirurgia ortopédica, enfim, tudo vai depender de onde você estiver fazendo seu estágio. Eu tenho mais de 20 anos como instrumentadora, e vou falar para vocês que nos primeiros anos eu tive, claro, as minhas dificuldades, porque a gente encontra cirurgias diferentes, então você nunca vai ver todas as cirurgias de todas as especialidades. Em algum momento você vai se deparar com algum procedimento novo. Esses procedimentos são os que eu mais faço, então são os que eu mais domino também. Então a gente é preciso estudar, é preciso pegar no livro, é preciso dar uma olhada quando você tem dúvida, perguntar, eu pergunto para os médicos, eu tiro as minhas dúvidas, e isso ajuda na sua formação, tá? Você precisa, e para isso você precisa o quê? De tranquilidade, de inteligência emocional, por quê? Você precisa saber o momento certo de perguntar para o médico, no momento de agonia, de sangramento, por exemplo, não adianta você ficar fazendo pergunta, porque às vezes no momento tenso da cirurgia ele não está nem ouvindo você falar. Tá? Então, não é porque ele não quer responder, é porque, óbvio, a gente está com o paciente anestesiado e o mais importante é esse paciente anestesiado. Então, existem os momentos certos, mas o estágio pode ser, sim, uma grande abertura de portas. Eu tive várias oportunidades durante o meu estágio, e eu vejo que quem sabe aproveitar o estágio, que se aprimora, que se dedica, consegue, sim, ter bons resultados no estágio, tá? E receber convites e tudo mais. Gabriela Amorim, curso, como você comunica? Fala sobre os desafios de uma cirurgia de hérnia que acontece e o instrumentador precisa entender a lógica. Sou enfermeira. A lógica, quando eu falo de lógica, então aqui, vamos olhar esse quadro que a gente tem aqui na frente, né? Os tipos de hérnia. Toda cirurgia, você vai... O que vai acontecer em todas elas, independente do tamanho, enfim, a gente precisa abrir a pele. Então, o primeiro passo da cirurgia, você tem que ter a lâmina e provavelmente 2 pinças com dente. Quando a gente fala de uma caixa cirúrgica, a caixa de Laparot, principalmente, são dispensáveis as pinças com dente longa dentro da caixa de Laparot, tá? Por quê? Porque a pinça com dente a gente usa na superfície, tanto na pele como na poneurose. Tá? Então, quando a gente começa a pensar nessa lógica, aí tá, o que vem depois? Vem o tecido adiposo, a gente vai abrir com bisturi elétrico, colocando os afastadores para apresentar a poneurose. Quando a gente chega na poneurose, dependendo do lugar onde ele está, ele vai te pedir um Kelly, e aí ele vai segurar essa poneurose, vai cortar com tesoura, e depois vai com bisturi elétrico. Então, assim,
Isso tudo eu estou falando dos médicos que eu vejo. Pode ser que algum ou outro médico faça diferente, mas essa é a técnica. Então, quando a gente pensa na lógica, é assim, ó, quantas pinças eu tenho que ter na caixa? Quais são as pinças mais importantes? Existe um jogo de pinças que são essenciais para que a gente tenha na caixa. Por quê? Elas vão fazer diferença em qualquer cirurgia. Então, aí você complementa com outras coisas diferentes que o médico possa pedir para você, tá? Normalmente é tratamento cirúrgico, tá? A hérnia não costuma ser um tratamento conservador. Por quê? Quando a gente fala da projeção, tá? Então, assim, o peritônio, ele é flexível, então ele vai e volta, vai e volta. Só que se passa muito material por esse orifício, isso pode ficar estrangulado, que a gente fala ali. Então, passa, e aí não volta. Aí não volta, fica lá. Fica preso o quê? A alça intestinal e a alimentação da alça intestinal, que são vasos. E aí pode acontecer a necrose de alça, e aí a gente tem que fazer a secção da alça, fazer a anastomose, né? E não é o mais confortável. Então, o ideal é quando você descobre que tem uma hérnia, você fazer esse tratamento cirúrgico, tá? Sim, por que a obesidade aumenta o risco de ter hérnia? Existem muitos fatores, além de físicos, fisiológicos, né? Porque assim, a nossa alimentação conta muito para a constituição da nossa poneurose. Fora que quando a gente estica demais um tecido, ele tem a tendência de ficar um pouco mais flácido. Então, tudo isso ocasiona um pouco de risco para quem tem obesidade acabar desenvolvendo essa hérnia, enfim, a pressão abdominal, a gente tem mais gordura. Eu falo que eu sou gordinha também, né? E algumas vezes, na hérnia de ato, tá? Uma das hérnias que a gente fala, a hérnia de ato, que é interna, a gente trata... Aqui, ó, outra hérnia de parede. Tá vendo? Ó, a projeção da alça dentro daquele espaço, ela é assim, ó, ela vai e volta, ela vai e volta. E ela vai fazendo uma fricção ali. Então, essa fricção vai fazendo... É como se fosse aderência, sabe? É como se fosse um machucado, né? Mas não sangra. Ela vai criando esse tecido extra. Então, ela pode segurar, ela pode sair, segurar, e aí fica lá, entram alças, enfim. O ideal é fazer a correção, tá? Isso aí o médico orienta, tudo, mas normalmente a hérnia ela é corrigida com cirurgia. A hérnia de ato, algumas vezes, pode não ser corrigida com cirurgia. Se a gente perde peso, a gente reduz o refluxo, tá? Então, diminui a pressão na cavidade abdominal e aí melhora a sua qualidade de vida. Se é uma hérnia muito grande, tem que ser operado, tá? Hérnia inguinal, esse aqui é o aspecto interno da hérnia inguinal. Isso aqui, quando a gente faz por vídeo, é essa visão que a gente tem, tá? Então, a gente vê aqui onde vocês estão vendo, onde parece um orifíciozinho, a gente abre por cima ali, né, no peritônio, e vai descendo esse peritônio, soltando tudo, para fazer a correção da hérnia. E a tela fica atrás desse peritônio, porque a tela de polipropileno não pode ter contato com alças intestinais, tá? Ela pode ocasionar, né, grandes problemas em contato com a alça intestinal, mas ela corrige a hérnia. E são vários os modelos. Ó, aí você está vendo, aqui foi uma hérnia de parede que a gente estava corrigindo, uma tela que ela tem uma proteção, né? E assim, aliás, aqui a tela eles abrem o peritônio aqui, puxam todo esse peritônio para baixo, porque esse peritônio vai recobrir essa tela aqui, tá? Essa tela não é especial, não. Essa tela é a de polipropileno. Então, você vai puxar, né, e colocar esse peritônio por cima. Esse roxinho que vocês estão vendo são os fixadores dessas telas, tá? Então, para manter ela no lugar. Existem médicos que usam cola, tá? A gente tem cola também. Ó, a gente estava falando da hérnia de ato, ó, tá vendo? O estômago, na hérnia de ato, é uma frouxidão da transição esôfago-gástrica. Então, passa lá uma quantidade de estômago para dentro da cavidade torácica. Então, dependendo da quantidade da estrutura que passa, ela atrapalha a alimentação, sabe? Ela causa muito desconforto para o paciente. Então, se for muito grande essa hérnia, se tiver muito estômago para dentro do tórax, a gente tem que abordar e tem que fazer cirurgia, tá? Vamos pro próximo. Aí aqui mais uma apresentação da hérnia de ato, ó, para vocês verem aqui uma apresentação de como tem que estar o nosso organismo no desenho de cima. E abaixo a gente vê lá, ó, o estômago já subindo
invadindo um pouco da cavidade torácica. Aqui está bem pequenininho. A apendicectomia. O apêndice, né, é a inflamação do apêndice secal. O apêndice secal só serve para inflamar. Então, assim, muitas pessoas são operadas de apendicectomia, então, é uma cirurgia de urgência, a gente vê pouco no estágio, mas porque ela né, normalmente o horário de estágio que você está lá, de repente pode não acontecer uma apendicectomia. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, a Ana está falando que ela teve apendicectomia. Porque assim, é uma inflamação, dói bastante, né? E isso tem que ser retirado. Então, hoje, a maioria dos hospitais faz por videocirurgia, tá, gente? A videocirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, ela está em todos os lugares, tanto a cirurgia por vídeo como a cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica é cirurgia laparoscópica assistida por robô, tá? Então, hoje a gente tem robôs mais modernos, tem até na segunda-feira, eu não sei se eu vou conseguir participar ou não, um amigo meu me falou que eles vão começar usar um robô novo, eu estou querendo dar um pulo lá, tá? E aí a gente vê aqui, ó, o apêndice. Então, você vai usar o grampeador nessa cirurgia. Aqui você tem que você tem que ficar atento aos trocáteres. E aí, falando da anatomia, tá? Então, você está olhando aí, né, onde fica o apêndice. O apêndice fica do lado direito do nosso abdômen, na parte inferior. Ou seja, para o médico conseguir operar, ele vai ficar aqui perto da cabeça, do ombro, né? E aí, a pinça de vídeo, cirurgia, ela é longa, tá, gente? Então, precisa de um espaço para ele conseguir operar com eficiência com essa pinça. E aí ele tem o grampeador que ele vai usar, ele tem o trocáter. Se a gente tem um trocáter aí, para cirurgia onde vai usar grampeador, sempre precisamos ficar atentos com trocáter de 12, não trocáter de 11, porque 1 milímetro faz toda a diferença. O grampeador não entra no trocáter e você tem que trocar esse trocáter, enfim, pode ocasionar um custo extra para o procedimento. Bora lá. Que aí eu vou falar um pouquinho. Ó, aqui aqui eles estão fazendo uma cirurgia ginecológica. Então, vocês podem ver que eles estão apontando a câmera que está aqui na ponta do desenho, do lado, depende do que lado você está, mas está do lado, se eu pensar olhando para a tela, do lado direito, né? Enfim, mas é a mão que está onde tem uma luz ali, né? Então, ele está apontando para o útero. Aqui provavelmente é uma cirurgia ginecológica. Então, a gente faz o pneumoperitônio, porque a cavidade, se você entrar simplesmente na cavidade, você não enxerga nada, né? Você precisa de luz, você precisa fazer ali um espaço para operar, que chama pneumoperitônio. O pneumoperitônio, quando você ouvir falar em pneumoperitônio, tem o pneumoperitônio que nós produzimos para fazer a videocirurgia e tem o pneumoperitônio da cirurgia de urgência, que é vazamento de ar dentro da cavidade. Ou seja, existe a perfuração de alguma estrutura de alça, né, ou no caso do tórax, do pulmão, enfim, e aí você tem, no caso, o pneumotórax, né, não é a pneumoperitônio, é só dentro da cavidade abdominal. Então, você tem aí uma perfuração de alça, e aí você tem que abordar uma cirurgia de urgência. Mas, nesse caso, é o pneumoperitônio produzido com o CO2, bonitinho, controlado, para poder fazer a cirurgia, tá? É assim que acontece a cirurgia por vídeo. A cirurgia aberta não precisa, né? A gente abre a incisão, põe afastadores, então o que muda aí você tem que pensar nesse material. Aí o que você tem que olhar na sala operatória, né? Você precisa de uma caixa convencional, e isso tanto para cirurgia por vídeo como para cirurgia aberta. Você precisa de uma caixa convencional, porque você vai abrir os portais da vídeo, e abrir os portais da vídeo significa fazer uma incisão na pele, tá? Os fios cirúrgicos você vai ter que observar, você precisa pedir antes esses fios, caneta de bisturi elétrico, as gases e as compressas, aventais e luvas suficientes para todas as pessoas ali presentes, e os materiais especiais, né? São a caixa de vídeo específicos, né? Quando você for fazer a cirurgia por vídeo. Os clipes e clipadores, os grampeadores, as telas, os hemostáticos. E eu coloquei novamente os fios, por quê? Existem fios que são especiais, como o Veloc, que é um fio farpado, é um fio muito mais caro, então ele entra como consignado também. Então, essa observação você vai ter que olhar dependendo da cirurgia que você for realizar, tá? Deixa eu ver aqui. Curso. Estou estudando enfermagem antes de entrar no assunto cirúrgico para ser instrumentador, que é a minha paixão. Eu sonho ser, esse é o caminho que a senhora indica.
Olha, a gente não precisa ser enfermeira, não. Tá? Eu, particularmente, não sou nem enfermeira, nem técnica, nem auxiliar. Eu sou instrumentadora cirúrgica, me formei em 98 e fui me aprimorando. Eu sempre fui curiosa, eu estava em treinamento, em congresso, em tudo que eu podia, eu estava, porque eu queria entender como funcionava o centro cirúrgico. Mas dá para ser enfermeira. Em países fora do Brasil, eu tenho pesquisado um pouco sobre isso. Na América Latina, tive um congresso esse ano, em setembro, e muitas delas já têm nível superior, tá? Então, teoricamente, por exemplo, elas podem ser até perfusionistas na cirurgia cardíaca, porque elas podem fazer o curso de perfusão e atuarem como perfusionistas na cirurgia cardíaca. Mas você, como enfermeira, pode sim, tá? Você faz o curso de instrumentação, agora estamos regulamentados, né? Foi assinado agora há pouco, no final de novembro, a nossa regulamentação, então é um caminho também, pode ajudar muito, você pode atuar no consultório, sabe? Então pode ser bem interessante. E aí, vamos lá, o que devo ter na mesa para a cirurgia geral, tá? Então, aqui a gente fala, se a gente estiver falando da cirurgia convencional, então, Kelly, Cocker, Alice, Bacaus, pinça anatômica, pinça dente de rato. Quando a gente for fazer a colecistec por vídeo, a gente precisa ter uma pinça de Winter. O clipador é muito relativo. A gente tem Johnson, a gente tem TC, a gente tem várias marcas de clipador. Sim, 300 ou 400. Quando a gente usa o 300? Na maioria das cirurgias. Quando que a gente usa o 400? 300? Em todas as cirurgias. Na maioria das vezes. Quando a gente usa o 400? Quando precisa quando você vai ligar um vaso maior ou quando na colecistec você tem um cístico dilatado. Então, às vezes, o cálculo dilata o cístico, coisa, e aí o 300 não é suficiente, então você tem que usar um clipe 400. Mas ele não é, você não precisa, você deixa ele na sala, normalmente você não abre, tá? Clipador VTEC pode ser, não sei, deve ser uma marca, eu não conheço. Não conheço todas as marcas, mas eu conheço as mais conhecidas. Eu busco sempre trazer marcas novas, etc., para a gente ter esse repertório e essa opção. Tesoura de Metzenbaum e tesoura de Maio. Gente, eu quero atentar para vocês aqui algo muito importante. Falando sobre tesouras, a tesoura, para quem é enfermeiro e está me ouvindo aqui, quando você chega no CME, uma coisa que você precisa se atentar dentro da CME é que tesoura de Metzenbaum, ela é imprescindível dentro da caixa cirúrgica, porque ela é a tesoura da cirurgia. Mas toda cirurgia usa Metzenbaum? Algumas cirurgias, na cirurgia plástica, a gente tem umas tesouras especiais para fazer lifting, a gente tem tesouras especiais, como a POTS, como a tenotomia, que a gente usa em situações específicas, em vasos cirúrgicos. Eu fui do transplante muito tempo, a gente usa muita tenotomia, porque ela tem um corte mais delicado, mas, no geral, a tesoura de Metzenbaum, ela é a tesoura da cirurgia. Vamos ver, eu preferi auxiliar na instrumentação antes de realmente poder realizar as cirurgias. Penso que me fez ter maior noção sobre o processo, conhecer as ferramentas e a aplicação antes de operar. Gabriel, perfeito. Porque, assim, quando a gente está instrumentando, e eu arrisco dizer, né, que, assim, eu tenho bastante conhecimento, e quando eu estou vendo o cirurgião operar, eu já estou fazendo o próximo passo, eu estou ajudando a afastar, porque eu aprendi tudo isso observando cirurgia, tá? São muitas horas de voo, né? Então, eu estive em várias equipes, eu já vi vários cirurgiões operando. Então, realmente, a observação é o principal. A gente aprende muito observando. E eu preciso observar com um olhar pertinente e atento. Então, você tem que unir a anatomia, a técnica e a observação. Porque quando você está observando qualquer coisa, você está olhando. Se você não tem um olhar focado, você não aprende. Então, como o Gabriel falou, ele provavelmente tinha um olhar, ele estava olhando a cirurgia com o conhecimento de anatomia, e aí ele foi entendendo por que um paciente mais fundo precisa de um afastador maior, por que um paciente mais magrinho pode ser um afastador pequenininho, um porta-agulhas para uma agulha grande, ele precisa ser um porta-agulhas forte, para uma agulha mais delicada tem que ser delicado. Se você usar um porta-agulhas forte numa agulha delicada, não muda, mas se você usar um porta-agulhas delicado numa
uma agulha forte, você quebra o porta-agulha, tá? E quebra mesmo. Então, todos os detalhes da cirurgia. E a tesoura de Metzenbaum, ela é o detalhe da cirurgia. Então, assim, se você tem uma caixa de hérnia, tem 2 tesouras de Metzenbaum dentro da caixa. Por quê? Se uma tiver sem fio, não tiver boa, você não vai ter perda no corte dela. Isso é importantíssimo quando você vai seccionar vaso, sabe? E tem que estar bem atento com isso. A tesoura de maio, ela é tesoura forte, boa para cortar fio. Ah, imagina, Gabriel. A gente podia, quem sabe, né? O meu sonho é ser cirurgiã, né? Assim, sempre foi. E aí, por conta dos desafios, do processo, e como eu me identifiquei dentro da cirurgia e eu não quis mais sair da cirurgia, eu fiquei ali, né? E me apaixonei, tive filhos, e aí vai cuidando da vida, eu acabei adiando esse processo. Mas quem sabe? É um sonho ainda e é algo estudado, sabe? Então, a tesoura de maio é uma tesoura para cortar estrutura e aliás, para cortar materiais e fios, tá? A tesoura de maio, dificilmente você vai usar ela para uma dissecção, ela é muito bruta, mas ela é muito boa para cortar fio. Inclusive, eu trabalho com o doutor André Ibrahim, e ele é da cadeira de técnica cirúrgica da Escola Paulista, né? E eu sempre tiro dúvida com ele, porque algumas pessoas vão dizer para vocês, ah, não, o cirurgião só usa tesoura de Metzenbaum. Sim, ele só usa a tesoura de Metzenbaum, sim. Então, você vai dissecar, você vai usar a tesoura de Metzenbaum. Ah, mas eles não gostam para cortar fio. Às vezes, o cirurgião vascular, que corta um fio muito fininho, ele usa a tesoura de Metzenbaum para cortar fio, né? E dificilmente vai estragar o fio da tesoura. Agora, se você pegar um dreno, por exemplo, e cortar o dreno com a tesoura de Metzenbaum, você vai quebrar, estragar essa tesoura, e no momento que você precisar de uma dissecção nobre, você ficou sem aquela tesoura naquela caixa. Então, eu acho importante, quando você estiver nesse processo, sabe, ensinar as pessoas que estão ao seu lado o porquê das coisas, não só porque não pode ou pode. E a tesoura de maio, ele falou, né? Eu falei, doutor André, o que o senhor prefere para cortar o fio? A tesoura reta ou a tesoura de maio forte, né? Que pode ser a Metzenbaum reta também. Ele falou, na cavidade, sempre tesoura curva. Então, na cavidade, sempre tesoura curva, se você está usando a tesoura de Metzenbaum para operar, provavelmente vai usar a tesoura de maio para cortar o fio. E aí, adequando-se ao cirurgião, tá? Sem verdades absolutas, porque cada um tem um jeitão de fazer. E alguém pode falar, não, dá a Metzenbaum, eu vou cortar fio com a Metzenbaum. E ok, mas dá uma Metzenbaum mais longa, que usa menos, sabe aquelas coisas assim? Use as suas estratégias para manter o seu material inteirinho, tá? Porta-agulhas é algo muito delicado também, que você precisa pensar. Bom, de um modo bem simplificando um pouco as coisas, você precisa de um porta-agulha mais forte, para uma agulha mais forte, que é de um fio 0, de um fio 1, porque toda cirurgia você vai precisar fechar com neurose. E até na ortopedia, né, você vai abrir o periósteo, então, assim, são tecidos um pouco mais fortes, que aí você precisa de um fio mais forte. E aí você vai pensar numa agulha, num porta-agulhas mais delicado, se você tiver só 2 na caixa, para fechar a parede. Agora, se você estiver falando de uma caixa maior, aí você precisa pensar em vários porta-agulhas, exatamente porque você tem um porta-agulha de fechar para fechar pele, você tem um porta-agulha para fechar a poneurose, só que você vai ter que pensar numa laparô, se você abrir alça, em porta-agulhas a mais, porque você vai ter a contaminação dele na hora de fazer a anastomose. Então, você precisa pensar nisso para conseguir não levar esse material contaminado para a parede. Ou até, de repente, não sei como é que é a instituição, abrir uma caixa de plástica para fechar a parede, né? Ou uma caixa de pequena cirurgia. Tudo isso é adequável à instituição, tá? Isso a gente tem que sentar, por exemplo, numa consultoria, e aí sentar e pensar quais são os caminhos a tomar dentro das instituições. É assunto, né, gente? Isso tudo está dentro do livro, viu? Material de vídeo. Material de vídeo, Maryland, Oclint, Grasper, gancho, trocáter e tesoura. Aqui, ó. A ótica de tinta, o cabo de fibra ótica, o insuflador, o aspirador. Isso aqui é o básico. Pode mostrar a próxima foto, que aí a gente vai olhar a mesa. Aqui, ó, vocês estão vendo a mesa pronta, né? Aqui no cantinho, vocês estão vendo uns rolinhos, né? Ali tem o bisturi elétrico, ali tem o insuflador da vídeo, ali tem o aspirador, tem o irrigador. Para algumas cirurgias, como a hérnia,
você não precisa, talvez, de irrigador, porque é uma cirurgia que não vai precisar lavar a cavidade, né? Então, a colecistectomia, normalmente, a gente deixa um irrigador, por quê? É um processo que também está inflamatório, né, a colecistite, e aí você vai ter ali, às vezes, alguma aderência ou alguma fura vesícula, né, e você precisa, a parede é muito fininha, aí você precisa aspirar, então você vai deixar pronto ou aspirador ou irrigador. E algumas cirurgias eles vão falar, não precisa montar o aspirador, porque a gente talvez nem use. O aspirador não, o irrigador. O aspirador tem que estar sempre montado, tá, gente? Porque sei lá, o mínimo sangramento que tenha, tem que ter um aspirador pronto, porque a ideia, tá, não é ter um sangramento, mas a gente não está lidando com exatas, então se tiver um sangramento, o sangramento é urgente, é iminente que a gente resolva, então você precisa de um aspirador para conseguir enxergar. Gabriel, eu vou falar um pouco sobre o campo cirúrgico organizado. O que acontece? Você evita acidente, você garante a sua segurança, a do paciente, do médico e da equipe do entorno. Porque uma agulha no chão pode ocasionar um ferimento para alguém, as pinças fora do lugar, né? Uma agulha solta em cima da mesa pode ocasionar o ferimento de alguém. Esquecer isso na cavidade pode ser muito preocupante, né? Então, a mesa organizada, ela faz parte desse nosso olhar cuidadoso com o entorno. E a caixa convencional, ela serve a todas as cirurgias dessa série. Quando eu falo da caixa convencional, que eu coloquei aqui como exemplo. Quando há a possibilidade de conversão no procedimento, devemos deixar na sala uma caixa de laparotomia. Quando pode acontecer? Como saber isso, né? Então, a gente pergunta para o cirurgião. Quando a gente fala de conversão, a gente está, lógico, toda cirurgia por vídeo pode ser convertida? Sim. Hoje em dia, os cirurgiões estão muito mais preparados, isso não acontece com tanta facilidade. Como eu falei, o sangramento pode ser um motivo eminente de uma conversão, tá? Um sangramento que não se resolve, você precisa, muitas vezes, fazer a conversão da cirurgia. Mas hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, pinças de energia, pinça bipolar, a parte do elétrico, eu também tenho problema com a falta de material, viu? Então, pensar com a lógica vai te ajudar a resolver a maioria dos seus problemas na cirurgia, porque você vai olhar para o biotipo do paciente, você vai olhar aquilo que realmente você usa na cirurgia, e aí você consegue chegar, assim, organizar seu material. Você sabe que você tem que pedir avulso, que você não tem que pedir avulso. Isso facilita muito para quem está começando, tá? E quando eu falo de perguntar para o cirurgião, a colecistectomia pode ser convertida. E por que converte a colecistectomia? É mais raro, tá, gente? Mas se tiver muito inflamado e eles não conseguirem enxergar dentro desse procedimento o ducto cístico, a artéria cística com segurança, vai abrir essa cirurgia com certeza. Porque o que acontece? Flávia, mas por que tem o risco de converter, né? A cirurgia minimamente invasiva. Quando você fala, quando você põe a mão, né? Está fazendo a cirurgia aberta, a mão está lá, você tem o tato. Quando você está com uma pinça, você está vendo, ela facilita quando você está com as estruturas à mostra, né, coisa e tal, mas você não tem a sensibilidade dos dedos. Então, na colecistectomia, na dificuldade, é muito mais fácil você palpar um ducto cístico e sentir ali onde estão as estruturas, quando isso é necessário, tá? Então, mas é raro acontecer. E aí você precisa pensar nisso. A cirurgia minimamente invasiva, ela permitiu muitos avanços, né, e no congresso, inclusive, que eu tive lá no Paraguai, eles falaram sobre isso, minimamente invasiva é o futuro, a maioria dos procedimentos se faz por vídeo e acaba sendo mais rápido. No começo era mais difícil porque demora mais para montar, mas hoje não demora tanto, né, a gente já tem a técnica mais apurada, então a gente consegue chegar nisso mais rápido. Ela diminui, em virtude das incisões utilizadas, né, um material mais delicado, ela diminui a incisão para o paciente, diminui a dor, as questões de hérnia, né, porque se você faz um kosher, você pode muito provavelmente ter uma hérnia futuramente nesse paciente. Quais são os materiais e equipamentos utilizados? A gente tem o rack de vídeo, a gente tem as pinças e acessórios que a gente viu ali atrás,
a gente tem os descartáveis, né, as telas, hoje a gente tem umas telas modernosas, que ela já vem cortadinha, bonitinha, você encaixa ela direitinho no lugar, e os materiais especiais, hemostáticos, os aplicadores de cola, com a cola, enfim. E esse é o nosso hack de vídeo, tá? Quando a gente fala de hack de vídeo, é isso aqui que a gente tem na sala. A gente tem um monitor, tem o insuflador, tem a luz, tem a câmera e o coupler, e assim, isso tudo tem que estar funcionando, porque se um não funciona, é diferente da cirurgia convencional. Ah, não tem um afastador, pede outro, coisa e tal, não tem como. Aqui também tem que pedir outro, mas a cirurgia não acontece se não tiver tudo funcionando, porque não dá para ver dentro da cavidade se não tem luz, se não tem o ar, enfim, né? É importante observar também que tem a diferença, tá? Quando a gente fala de cirurgia por vídeo, ginecológica, na ginecologia, na urologia e no tórax. Na cirurgia ginecológica, a gente tem as cirurgias laparoscópicas e as cirurgias endoscópicas, que são as cirurgias que você vai entrar no útero para fazer as esteroscopias. E essa cirurgia você não usa gás, você usa líquido, que é a glicina, para poder aumentar o útero, ou até soro, tá? A glicina, ela tem um componente que evita a perda hídrica do paciente, então ela é mais indicada. Na urologia, a mesma coisa, quando você vai fazer RTU, de bexiga e de próstata, você usa também o líquido. E no tórax, a gente não usa nada, né? Porque já tem o tórax aqui armado, na verdade, eles murcham o pulmão. Não é esse o termo, tá, gente? Mas eu me fugiu agora o termo. Eles seletivam o pulmão, exatamente. Eles seletivam o pulmão e aí ele diminui e a gente consegue operar muitas vezes sem o gás, né? Não usa o gás no tórax. Isso é importante. Próximo. Aqui um pouquinho das pinças da laparoscopia, né? Vocês estão vendo aqui, são muitas informações, mas tem umas pinças aqui, deixa eu ver. Acho que o meu mouse vocês não vão ver, só eu, né? Porque está no outro computador. Então, ali tem pinças de alça, tem as pinças mais fortes para segurar estruturas, a gente tem as pinças curvinhas com as pontas delicadas ali que vocês estão vendo, são os mixters e os mediums, que são como se fossem os Kellys da cirurgia convencional, tá? Então, são hemostáticas, elas divulsionam também, e são pinças utilizadas na videocirurgia, tá? Próximo. Para você ter ideia de como é delicado isso. Aqui foi um treinamento que eles fizeram de uma tela nova, né? E eles me convidaram, acho que eu era a única instrumentadora, eu era a única instrumentadora desse evento. Meu chefe me ligou num dia de manhã, vem para cá correndo, vai rolar um evento. E aí eu ajudei lá, aprendi bastante coisa. É uma técnica que eles usam a tela e fazem infiltração local, e foi muito legal participar. Então, assim, quando a gente é engajada com o aprendizado, as pessoas sempre lembram de você quando tem uma coisa nova, sabe? Querem te apresentar. E eu sou dessas, eu gosto de fuçar e aprender e levar para os meus alunos, enfim, as novas informações e ajudar eles no desenvolvimento da carreira. Próximo. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar junto com as pessoas, de poder aprender, né? Aqui um industrial do Paquistão, numa foto, que participou da feira, a gente chegou a almoçar e conversar sobre questões de material. Ali é um workshop que eu fiz sobre videocirurgia, né? Um dos muitos que eu fiz, e pode passar. Ali ó, as aulas, né? Aqui as equipes que eu fui conhecendo, esse médico, eu trabalhei com ele muito tempo, e esses dois eram residentes na época, né? Até um deles falou para mim também, mas por que você não faz medicina, né? E assim, eu sempre ouço essa frase de algumas pessoas, porque realmente é meu sonho. Eu tô como @merakfla, tá? Nas redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, que é o Merak Instrumentação Cirúrgica. A gente tem um podcast, que acho que é o único podcast de instrumentação cirúrgica da América Latina, que está do mundo, né? Que fala sobre equipamentos, materiais, cirurgias. Está no Deezer, no Spotify, vocês podem me encontrar em todas essas redes sociais. No podcast é Instrumentação Cirúrgica Tech, tá?
O canal no YouTube é Merak Instrumentação Cirúrgica, e lá vocês terão alguns episódios do podcast que são gravados em vídeo, então vocês têm lá alguns cirurgiões falando um pouco sobre a atuação, enfim, eu tenho trazido e vou trazer mais, né? Agora eu dei uma parada aí, porque eram muitas coisas, eu estou organizando equipe, e estou escrevendo um livro, né, que dá um trabalho danado, eu e a Ana me ajudando nesse processo, a Ana, Elisandra, muito obrigada, Instituto História de Sonhos, que tem realizado esse meu sonho, né, e que através desse meu sonho, quem sabe eu possa vir a realizar um outro sonho, que é fazer medicina, né? Então, agradeço a presença de todos nessa roda de conversa, e parabenizo, né, quem está buscando aí o conhecimento, que está querendo se aprimorar. E se vocês tiverem perguntas, estou eu aqui. Enquanto a Flávia toma lá um pouquinho de água, nós temos um presentinho para ela. Vamos ver só se eu consigo fazer isso da forma certa aqui, Flávia, porque eu e tecnologia caminhamos bem juntos, né? Eu acho que eu baixei, mas não está aqui. Elisandra, você consegue colocar aí para mim, por favor, o vídeo? Consigo, sim. Obrigada. Uau! E vocês vão aproveitando para colocar as perguntas aqui no chat, e o pessoal lá que está com o link dos alunos transcreve para que a Flávia possa responder. Eu vou colocar e vocês me dizem se o áudio está funcionando. Tá dando para ouvir? Aperta o fez até ontem, né? Sim, pode voltar. Isso. Tá, então eu vou colocar na tela inteira para vocês. Que falta esse livro fez até ontem, né? Uma das minhas primeiras conversas com a Flávia, e ela comentar sobre a profissão do instrumentador cirúrgico, mesmo eu sendo uma pessoa que já passei por algumas cirurgias na minha vida, eu não tinha real importância desse profissional. Eu não sabia o peso que é a ausência de um profissional de instrumentação cirúrgica numa sala cirúrgica, por exemplo. E fiquei chocada, assim, quando soube que é uma profissão que, inclusive, nem é regulamentada, né? Que ainda está ali às margens. Então, quando a Flávia disse que tinha vontade de escrever um livro sobre instrumentação cirúrgica, onde ela pudesse dar lições básicas para quem está começando a sua carreira, regras simples que vão facilitar a montagem das caixas cirúrgicas, e quando ela me explicou o quanto que isso é importante, o quanto que é importante conhecer o profissional médico do qual você vai auxiliar nessa cirurgia, que você vai estar ali em conjunto nessa equipe para realmente fazer a diferença e salvar vidas, a nossa editora não mediu esforços para tornar o material dela público. A lógica de montar as caixas cirúrgicas é tão ou mais necessário para um instrumentador cirúrgico ou para qualquer pessoa que realmente ame entrar numa sala cirúrgica, no centro cirúrgico e salvar vidas. Adorei ter participado desse processo, para a editora foi um privilégio. É o nosso primeiro livro técnico a ser editado aqui pela gente, a ser encaminhado para os vários lugares que eu sei que vai. Uau! É todo o nosso sentimento de gratidão pela construção do livro que a Flávia está realizando para a gente com tanta dedicação. Flávia, já temos perguntas aí, eu vou pedir para a Elisandra ir lendo para você. Pode ser, Elisandra? As perguntas estão no chat. Vamos lá. Flávia, qual o seu objetivo com a construção do seu livro? Quem perguntou foi a Letícia Lindo, 7 ferramentas para o sucesso. Letícia, o meu objetivo é fazer com que essa informação seja mais divulgada para outros lugares, porque eu penso que se a gente tem problema em grandes centros como São Paulo, a gente deve ter milhares de lugares no Brasil onde a gente tem esse problema, e como é que eles vão solucionar? Então, como eu consegui ter essa visão, por estar com vários cirurgiões, ter visto muitas pessoas diferentes operando, e eu estou falando assim, do conhecimento, de olhar que os vários e ver o que são os pontos em comum.
e facilitar o trabalho da CME e desses profissionais. Além disso fazer parte de uma diretriz de hoje, né, de ESG, que a gente fala sobre administração de recursos e tudo mais. Então, se a gente lava uma caixa muito grande, a gente abre mais de uma caixa sem necessidade, por conta de não ter um planejamento e uma lógica, a gente está perdendo tempo das pessoas, está perdendo recursos naturais, recursos químicos, porque a gente usa enzimáticos para limpar esse material. Então, isso precisa ser colocado na ponta do lápis, não é só uma colocação superficial, existe um processo todo que vai ser impactado se a gente pensar nisso de uma forma mais lógica. Próxima pergunta, Flávia. Ingrid, projeto. Eu sou autor da minha história. Qual o sentimento de escrever um livro? Eu vou te falar que às vezes eu fico pensando se é verdade, né? E dá um arrepio. E quando eu falo para as pessoas que eu estou escrevendo um livro, principalmente para os médicos, eles falam, sério que você está escrevendo um livro? Então, talvez nem eu tenha o tamanho disso ainda, sabe? Mas é uma grande emoção e uma grande responsabilidade, eu penso. A gente está fazendo a revisão agora, e de como isso vai ser entendido pelas pessoas, como é que a gente melhora o texto, como é que a gente faz com que isso seja melhor absorvido por todas as pessoas, pela maioria das pessoas que vão ter acesso a esse material. Então, para mim, é uma grande honra mesmo estar escrevendo esse livro. Para nós também é uma grande honra estar nesse projeto com você, viu, Flávia? A próxima pergunta é da Bárbara, também do Eu Sou Autor da Minha História. Estou escrevendo, e a revisão dos textos base me mostrou o quanto a história era só na minha cabeça. Você está encontrando desafios no processo de escrever? Sim, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu venho aprendendo muito com escrever um livro, porque é diferente, né? A construção, a gente tem uma visão nossa, e aí a gente busca esse entendimento com o outro. Não é simples, né, escrever um livro, mas é muito gostoso o aprendizado, a gente vai se aprimorando. Então, acho que o processo te leva, assim, para pensar no perfeccionismo, pensa na mensagem que você está levando para as pessoas, e que essa mensagem seja melhor aproveitada por essas pessoas. É nisso que eu tenho focado. Próxima pergunta. Flávia, é do Ulisses. Curso Quem é Você? Qual a grande descoberta no processo de escrita que você já vivenciou na produção do seu livro? O quanto a gente precisa refinar o que a gente já faz. Por exemplo, eu faço coisas que são... Eu falo assim, com toda a humildade, eu sou muito boa no que eu faço. Então, eu faço isso sem pensar. E aí eu tive que pensar para escrever, sabe? E aí eu falei, nossa, mas como eu escrevo isso? E eu já faço isso. Mas tornar isso viável quando a gente escreve. Então, tá me ajudando a melhorar ainda mais o que eu faço dentro do campo cirúrgico. Próxima pergunta, Flávia, é da Leiliane, leitora da série Sentimentos. Já vi uma entrevista sua e sua vida foi cheia de desafios. Pensa em escrever sobre a sua vida pessoal também? Penso porque eu acredito que a minha história pessoal pode ajudar muitas pessoas, até porque o que acontece nesse processo, uma outra parte do processo de escrita, né? Então, a gente se coloca numa caixinha, como se nós fôssemos uma única coisa. E eu não sou só instrumentadora cirúrgica, eu sou mãe do Gustavo, da Tarsila, eu vivenciei coisas que talvez para muitos pais seja difícil, e talvez falar sobre isso em algum livro, em alguma produção, possa trazer luz para muitos que estão sofrendo e de repente, né, tiveram essas questões ao longo do caminho. E é legal a gente dividir isso com as pessoas. Mas, para isso, eu construí isso com os meus, com o meu filho e com a minha filha, porque para falar sobre a minha vida, eu tenho que falar sobre eles. Então, assim, a gente tem conversado sobre filhos, tudo bem que eu fale sobre tudo o que aconteceu, e a gente tem que respeitar esse espaço, né? Porque é importante que a gente falar, mas que esse processo também foi nosso, mas existe toda uma estrutura, e realmente foram muitos desafios. Eu só agradeço, porque esses desafios me trouxeram, me construíram essa pessoa que eu sou hoje. Então, tenho gratidão até pelos desafios.
Bacana, Flávia. A próxima pergunta é do Sebastião Antunes. Ele é da mentoria individual. Depois de adulto, fica mais difícil sonhar. Tenho 66 anos e estou adorando esse sentimento desafiador de realizar sonhos na terceira idade. E você, quais são seus sonhos? Olha, eu tenho vários sonhos, viu, Antunes? Eu nunca deixei meus sonhos morrerem, na verdade. Eu sempre adiei. Só que o meu olhar sempre foi assim, existiam incêndios a serem apagados, né? E sem o controle emocional e tudo mais, a gente acaba não enxergando os sonhos. E aí o que você precisa fazer? Colocar cada coisa no seu lugar. E eu tenho sonho, eu quero viajar o mundo, eu quero, além de escrever esse livro, né, impactar muitas vidas. Eu estou estudando para tornar palestrante também, sempre com o foco de unir pessoas e poder transformar outras vidas, não só a minha. E a minha foi transformada ao longo desse processo. Eu tenho uma pessoa que eu sou muito agradecida, além do meu pai e da minha mãe, que me deram a vida, é o senhor Daisaku Ikeda, que eu me tornei budista com 14 anos. Ele é um grande humanista, e sempre nos momentos em que eu tive os meus maiores desafios e as minhas dúvidas, será que eu vou dar conta, será que eu sou... ele vinha com uma palavra, sabe, de incentivo que me fez caminhar cada dia. E aí, com os anônimos, né, eu não tive nunca, eu particularmente, problema com álcool e drogas, eu tive na minha vida. E ouvidos anônimos, né, só por hoje, a gente entende o seguinte, que só existe o hoje. E o hoje é o melhor dia para a gente construir o futuro e, quando olhar para o passado, ressignificar e fazer disso as pérolas. E esse final de semana, eu fui olhar numa vitrine um colar de pérola, né? Diante daquele colar de pérola, eu falei assim, o quão valiosa são as nossas histórias. Porque a pérola, ela só transforma, ela só pode ser, só surge depois da dor da ostra. E aquele colar custa, o valor do colar é de 56 mil reais, né? E aí eu falei, olha, não é só o valor do colar, né? Mas o que significa uma pérola, né? Quão valioso é ter uma pérola. E a pérola são as nossas histórias. Então é isso, eu sempre acordo para mudar, a transformar o dia, e não só o meu e de quem vier no meu caminho. Lógico, de forma positiva, né, gente? Próxima pergunta é do Ricardo. Ele é aluno presencial desde 2015. De 2015, na verdade, né? O que o grupo... Opa, chegou mais uma, subiu. O que o grupo História de Sonhos te ofereceu de melhor? Eu preciso dizer que uma vez aqui, sempre aqui. Seja bem-vinda. Ai, que bom. As pessoas, porque foram, até me emocionam, porque a gente trabalha em conjunto, né? E imagina, eu não achei que eu falava, eu vou escrever um livro. Mas, de verdade, a Ana que me fez acreditar que tudo isso que eu tenho é uma pérola. Então, assim, eu agradeço bastante. E uma vez aqui, sempre aqui. Sempre bem-vinda, Flávia. Para a gente é um prazer aí ter você na nossa equipe. E saiba que acreditar junto com você nesse sonho foi a coisa mais simples que a gente fez por você até agora. A próxima pergunta é da Aline. Ela perguntou assim, você fala muito bem, e mesmo sendo um assunto diferente do que costumo procurar hoje, adorei aprender algo novo com você. Gratidão. Ela está agradecendo aí, acompanhou, né, o nosso bate-papo. O Saulo... Pode falar. Não, eu que agradeço, porque é legal você perceber que existem outras possibilidades, né? Entender um pouco melhor o universo do outro. Parabéns aí pela busca. O Saulo colocou assim, sou o impulsionador do Grupo HS, apreciando o seu trabalho. Fale comigo e com os outros impulsionadores que ainda vão ouvir essa conversa de importância de apoiarmos o seu projeto do livro. Ah, sim. Então, é importante porque essa informação que eu trago não é só para mim, né? Eu penso no paciente, porque quando a gente encontra um desafio, eu tenho experiência, então eu consigo pensar nas alternativas. Eu fico pensando que longe dos grandes centros e de pessoas que saibam também, assim como eu, talvez isso possa ser um risco para a vida de outras pessoas. Então, se eu aprendi e eu não passo adiante, eu tô me escondendo atrás daquilo que eu aprendi.
Então, eu espero que outras pessoas também possam participar desse projeto e dizer assim, poxa, eu também fiz parte, esse livro chegou lá em Manaus, esse livro chegou lá no Acre, e as pessoas entenderam melhor e as caixas, de repente, melhoraram, enfim, né, tiveram menos dificuldade ou puderam ajudar melhor os seus pacientes, enfim. E é isso, eu acho que, né, quem tiver afim, a gente sempre vai ser vai receber de braços abertos. Eu fico muito feliz se tiverem apoiadores. Ó, temos mais uma pergunta aqui. O seu livro é só para pessoas da saúde ou qualquer tipo de leitor? Essa dúvida eu também tenho, Flávia. Ah, tá. Esse é um livro mais técnico, tá? A gente vai falar sobre pinças, sobre... Para quem que pode servir esse livro também? Se alguém quiser trabalhar com venda de material cirúrgico, tá? E uma venda mais assertiva. Eu não falo com vendedores, não porque eu não quero, mas porque a gente tem que focar num público, né, para conseguir. Mas a pessoa pode se tornar um vendedor de material cirúrgico, ele não precisa necessariamente estar na cirurgia. Só que ele vai ser um vendedor diferenciado, porque ele vai ter um outro conhecimento. E é para todas as pessoas que queiram entender um pouco melhor. Você já passou por uma cirurgia, poxa, vai ficar pensando naquilo, de repente, pode ser legal também, não sei, né? Mas se isso não for te trazer pânico. Mas tem gente que olha e fica, né, pensando um monte de coisa, mas isso com certeza vai trazer segurança, tá? E quem sou eu, você perguntou, né? Eu sou a Flávia Dambrauskas dos Santos, instrumentadora cirúrgica, mãe do Gustavo e da Tarsila, tenho um podcast, agora estou escrevendo esse livro, sou profissional da área da saúde há mais de 20 anos, fiz instrumentação, me apaixonei, já trabalhei como recepcionista em laboratório, já trabalhei como estagiária numa multinacional que chama AT&T, foi um período bem legal, aprendi muitas coisas lá, enfim, e durante toda a minha trajetória eu venho buscando, sou budista, humanista, mas eu não sei qual é a minha versão que você quer entender melhor. Mas sou uma mulher que sonha e que quer impactar outras vidas e sempre disposta a dar a mão para alguém que precise de uma palavra, que precise de uma ajuda, uma mentoria também. E, enfim, uma profissional apaixonada. Flávia, e por último, né, o pessoal está perguntando aqui onde eles te encontram, quais são as suas redes, fala aqui para o pessoal, que eu acho que algumas pessoas não acompanharam, né, passa seu Instagram, caso tenha Facebook, canal no YouTube, que as pessoas querem te acompanhar após roda de conversa. Corram lá, podem me seguir, eu estou escrevendo aqui para vocês pegarem aí, esse é o Instagram, no YouTube eu estou como... Peraí, deixa eu escrever. Merak Instrumentação Cirúrgica. Instrumentação cirúrgica. Enquanto a Flávia está colocando as redes sociais dela, eu quero agradecer. Nós estamos com 472 alunos pela plataforma, mais os que estão aqui na sala VIP do Meet. É um privilégio ter vocês aqui com a gente. Agora, às 16 horas, temos uma segunda roda de conversa. Eu já convido vocês para estar com a gente. Quem vai falar será Nalva Rodrigues, sobre o seu livro já lançado, Família, Sinônimo de Amor. É um livro muito bacana que a editora lançou recentemente, não tem ainda 60 dias de lançamento. Flávia, é um privilégio poder ter você aqui com a gente. Quem for buscar a Flávia nas redes sociais é @merakflá, Merak Instrumentação Cirúrgica, ou Instrumentação Cirúrgica Tech, porque o podcast dela é muito bacana, ela traz médicos, pessoas da área da saúde, de várias profissões, falando mais desse universo, tanto do instrumentador, quanto da cirurgia de um modo geral. Flávia, é um privilégio ouvir você, toda vez a gente aprende mais um tantinho. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigada a todos, né? E tem uma frase que eu carrego comigo dessa feira que fala: um dia a revolução humana de uma única pessoa vai impulsionar a transformação de toda uma comunidade, de um país e, quiçá, do mundo. Então, esse é o nosso objetivo, né? Impactar vidas e levar essa onda
por onde a gente passar. Muito obrigada a todos que estiveram apoiando até aqui e prestigiaram essa roda de conversa. Sábado, às 15 horas. 15 horas Brasil, 18 horas Portugal. Flávia vai estar na Rádio Barreirinha, dando uma entrevista para o nosso amigo Luiz Guerra, contando um pouco da história dela de vida, que é tão preciosa quanto a história da instrumentadora que vai ser lançada no livro A Lógica. Eu espero poder ter vocês lá na audiência da rádio, querendo saber um pouquinho mais dos bastidores da vida da Flávia. Flávia, até a próxima. Muito obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada.